Glória a Deus. Povo amado, vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Fechem os seus olhos. Deus está nesse lugar. É interessante como os braços do Senhor sempre nos acolhem em amor, né? Os braços do Senhor, Ele olha para a gente não com o olhar que às vezes o homem olha, mas com o olhar que é peculiar desse amor incondicional. Esse amor que nos inclui, né? Esse amor que nos sara das nossas feridas, sara de quem somos, né? Louvado seja Deus, porque o amor de Jesus, Ele despedaça todo jugo. O amor de Jesus, Ele despedaça todas as ondas de preconceito. Ele nos salva, né, amados? Louvado seja Deus. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, meus cabelos compridos, né, camisa do Iron Maiden, né, achando que estava protestando, abafando. Eu queria olhar, eu queria achar na igreja um olhar de julgamento contra a minha vida. Eu cheguei com a calça rasgada ao estar no pé, sujo, a camisa do Iron Maiden, The Trooper, a tropa, né? E eu cheguei com aqueles meus cabelos compridos, piercing e brinco. Eu queria achar um olhar de julgamento, né? Para me ter desculpa, tipo assim, não falei que a igreja não prestava? Nunca mais vou voltar aqui. Eu queria ter essa desculpa, mas quando eu cheguei naquele ambiente, havia uma atmosfera muito diferente. Aquela atmosfera travou todo o meu preconceito, né? Me despedaçou. E aí eu lembro de uma palavra que o pastor Otávio, ele disse: Jesus te ama. Ele só precisou falar isso para me quebrantar. E aquele jovem roqueiro, com todos os seus preconceitos, com todos os preconceitos, com toda aquela altivez, porque adolescente é complicado, né? Eu já fui. A gente se acha muito, acha mais inteligente, acha que é dono do mundo, acha que as nossas filosofias são as corretas, né? Não tem experiência nenhuma, às vezes, de vida, mas a gente tem muito preconceito. E o preconceito nada mais é do que um conceito precoce, né? Pré-conceito de alguma coisa. E aí veio Jesus e quebrou todos esses preconceitos. O Senhor Jesus destrói os preconceitos, porque Ele é um Deus vivo. Ele é o único Deus poderoso. É um Deus que te permite fazer escolhas, e você escolhe. Você escolhe, tá bom? Então fecha os seus olhos agora e fala com o Senhor. Fala: Senhor, me retira da terra, me faça tocar um pouco o céu. Me retira da terra, Senhor, me faça tocar o invisível, porque, meu Deus, o que é visível não me agrada. Porque às vezes, ó Deus, o que é visível tenta me travar. Porque às vezes, meu Deus, o que é visível e palpável, as minhas mãos podem ser coisas equivocadas. Então me retira da terra, me retira da terra, me faça tocar o céu, Senhor, nessa noite. Me faça tocar o céu nesta noite. Me faça tocar o céu nessa noite. Amados, nós vamos começar a adorar. Quando a guitarra começar a dedilhar, quando a bateria começar a fazer suas viradas, quando o violão começar a tocar, quando o baixo começar a tocar, aleluia, quando as vozes começar a cantar, aleluia, os demônios já vão ser repreendidos, vão cair por terra. Toda maldição vai cair por terra, toda distração vai cair por terra. Aleluia. Toda maldição, diga assim: queima, Senhor, desce com teu fogo e queima, Senhor, queima. Fala com fé, meu irmão, fala com fé. Queima, Jesus, queima tudo que é mal,
Meu Deus, vem com teu fogo, meu Deus, e tome esse lugar. Vem, Senhor. Queremos que os anjos do céu comecem a entrar nesse ambiente. E, meu Deus, e começa a queimar, meu Deus, queimar. Porque nós vamos pedir que os anjos levem a nossa adoração ao alto. Que eles levem a adoração até o trono de graça, o trono de amor. E que o Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, se manifeste aqui em nosso meio. É o que nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar, adorar o Senhor. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos zoavam sobre o Senhor. Duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam os teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Declare: e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Declare: vi o Senhor e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos zoavam sobre o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Com duas asas cobriam teu rosto, com outras duas cobriam teus pés. Cantava uma canção uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Oh, 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 declare: e toda a terra e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno. E toda a terra, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir, Senhor, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldar meu ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso,
balança-me, direciona-me teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir, Senhor, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra, toda a casa, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Declare: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Glorifica o nome do Senhor, querido. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está em nosso meio. Ele está aqui neste lugar. Ele vai operar milagres, salvação. Jesus veio para salvar, para libertar, para curar nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo, o nosso Messias, o Messias de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui em nosso meio, vamos adorar o Senhor. Declare comigo. Os planos que foram embora, levante do chão, diga: restitui.
Declara os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Declara comigo assim, ó. E o tempo que tem que crer nisso, querido. Você tem que acreditar. Suscitar. Restitui, sara-me, restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me. Fé, restitui, restitui, Senhor. Às vezes, amados, Deus não vai restituir as coisas aqui nesta terra, nesta vida, mas isso vai se transformar em galardão na outra vida. Nós temos que, em nome de Jesus, nos conscientizar que a nossa recompensa nem sempre é aqui. A recompensa do nosso trabalho não pode ser, amados, medido pelas as nossas impulsões capitalistas, os nossos desejos egoístas. De muitas vezes a gente só querer resultado aqui e a gente fica naquela expectativa, não, uma hora a bênção vem, uma hora a bênção vai acontecer, uma hora a bênção vai acontecer, e às vezes você já foi alvo de todas as bênçãos que seriam reservadas para você. Quem falou que Deus tem que abençoar mais você nessa terra?
Às vezes você já foi alvo de coisas tão inefáveis, tão gigantescas, tão grandes, por exemplo, como a tua própria salvação. Não existe bem maior do que esse. Só que às vezes a gente, impulsionado por tantas recompensas terrenas, a gente quer resultado, e tanta recompensa terrena, que a gente se torna um crente tão infantil, que a gente passa a não dar valor às coisas que aos nossos olhos são pequenas. Aí quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver que aquilo que era pequeno para a gente era grande para Deus. E a gente não soube administrar o pequeno. Por isso que às vezes o galardão de muita gente também será pequeno lá. Não que isso seja insignificante. O fato de estar na glória já será a plenitude de toda alegria, de todo conhecimento de Deus. E isso já nos basta, amados. Mas eu entendo também que há pessoas que descobrem coisas aqui mais inefáveis, e as coisas gigantes do Espírito nos tornam pessoas cada vez mais simples. Quando nós oramos aqui, Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, eu nunca canto esse cântico na perspectiva carnal. Eu nunca canto essa canção, Senhor, restitui o carro que eu perdi, restitui a casa que eu não moro mais, restitui o emprego que eu tinha, o status que eu tinha, restitui aquilo e aquilo outro. Não é nada na carne, no material que eu peço. Quando eu canto, eu falo, Senhor, restitui aquela alegria que eu tinha quando eu batizei. Isso para mim é que é grande. Quando eu canto essa canção, restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta aquele tempo que eu tinha de sobra, chorando com o Teu Espírito Santo, chorando com Deus, no início ali, no primeiro amor. Restitui, Senhor, meu primeiro amor. É só isso que eu penso. Eu não penso em nada que eu perdi de físico, porque o que eu perdi no físico não era para ser meu, era para ser de outro alguém, ou eu não estava preparado. Amados, Deus, entenda isso, só te dará coisas no físico quando você estiver preparado para glorificar Ele nisso que você vai ganhar. Se o teu coração não estiver preparado para glorificar a Deus com essa pseudo-bênção física, financeira, reconhecimento profissional, algo do tipo, você não vai ter nas suas mãos. Então Deus, Ele tem esperado a gente honrar Ele e ser fiel a Ele e ser grato a Ele com o pouco, se é que possamos dizer isso, que nós temos, porque o que eu e você tem é mais do que a gente merece. Você tem mais do que você merece, eu tenho mais do que eu mereço. E quando a gente passa a olhar a vida nessa perspectiva, a gente para de ser carnal e passa a ser alguém mais espiritual. Então já não nos interessa mais a bênção, mas o dono dela. Já não me interessa mais as realizações aqui, mas as realizações que eu terei no porvir. A igreja precisa pregar Maranata, amados. Ora vem, Senhor Jesus. Ela precisa pregar mais, ora vem, Senhor Jesus, porque o nosso tesouro está lá na glória. Aleluia. Feche os seus olhos. E fala assim com o Senhor da terra: Senhor, muda o meu coração. Diga isso ao Senhor do céu e da terra: muda o meu coração, Senhor. Muda o meu olhar. Muda, Senhor, os meus desejos. Porque nem todos te glorificam. E nem todos, por mais que eu te busque, nem todos os meus desejos, eles te glorificam. E nem todos vêm do Senhor. Então nos ensine, em nome de Jesus. Nos ensine em nome de Jesus a discernirmos a Tua vontade, e mesmo que doa, vivê-las.
E mesmo que nos custe perder no físico, perder dinheiro, perder amizades, perder status, perder posições, perder família, mas nos ajude, Espírito Santo, a viver os teus desejos, os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se assentar para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queria chamar as crianças aqui, vamos orar por elas. Louvado seja Deus. Hoje temos a honra, eu já queria começar o culto já na polêmica. Hoje eu tenho a honra, e a igreja, né, de Divinópolis tem a honra de ter o pastor Jorgival aqui. Queria que você aplaudisse a vida do pastor Jorgival. Glória a Deus. Amém, pastor. Sabe por que eu quero honrá-lo? Porque eu tenho a honra de não ter nenhum youtuber que o critica aqui nessa igreja. Eu tenho a honra de não ter nenhum cara que gravou videozinho difamando um testemunho tão forte de superação. Quem aqui bebeu sangue 15 anos? Só comendo coisa crua. Você não bebeu isso não? Ficou sem tomar banho por exigência de demônios, né? Você nunca passou, nem, isso aí é nem 2%. Então, o youtuberzinho que está ali por detrás daquele microfone, daquele iPhone, que está por detrás daquele microfone da Sony Ericsson, que está ali cheio de luzes, ring light, né, para criticar e apontar os erros, né, e criticar e falar que tudo é charlatanismo, né, não salvou uma alma. E eu tenho o prazer de não ter essa geração aqui na igreja. Nenhum desses YouTube vai vir na igreja, mas vai vir homens que me influenciam, homens que no espírito plantam e deixam legados. Esse sim, árvore boa dá fruto. Mesmo porque Jesus, mesmo expulsando os demônios, os fariseus vendo aquele milagre, né, ele expulsa por Beelzebul. Então, amados, na história sempre terão os mesmos personagens. Nós escolhemos quem seremos. Então tenho a honra, pastor, de tê-lo aqui, porque o Senhor no início da minha caminhada influenciou aquele jovem roqueiro a desejar as coisas de Deus e principalmente ser uma bênção para a batalha espiritual. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua história, pelo seu testemunho. Louva a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos profetizar, né, sobre as nossas crianças. Meu Deus, eu não sei se é o sonho delas, eu não sei se é um projeto, mas nenhuma das nossas crianças vai ser youtuber. Nenhuma das nossas crianças vão desejar likes. Nenhuma das nossas crianças serão vazias a ponto, ó Deus, de quererem a aprovação de um sistema que por si só já se matam, já se derrubam. Declaramos, ó Deus, que nenhuma das nossas crianças terão problemas na área da sexualidade, porque nós declaramos em o nome do Senhor Jesus. Declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, que nossas crianças serão adultos, ó Deus, cheios do Espírito Santo. Declaramos que as nossas crianças não serão gays, não serão lésbicas, porque elas são santificadas pelo sangue de Jesus. E declaramos que as nossas crianças serão usadas para profetizar contra a semente do engano que é lançado, meu Deus, na terra. Satanás lançou a semente do engano, meu Deus, sobre tantas vidas. Lançou a semente do engano, Senhor, e as nossas crianças, com amor,
com sabedoria, com unção, elas vão, meu Deus, retirar as sementes de Belial. Elas vão retirar as sementes da mentira de uma geração mimada, de uma geração que o pai às vezes e a mãe deram tudo, mas as nossas crianças não serão educadas nessa perspectiva. As nossas crianças, meu Deus, elas serão amadas, corrigidas. Quando tiver algo ruim, serão corrigidas. Louvado seja Deus. Podem chorar hoje para livrar o choro de uma mãe amanhã. É o que nós declaramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Está abençoado as crianças, podem ir. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, vou chamá-lo ali, já está aqui, que vai estar pregando a palavra, lançando sobre nós a semente poderosa do Evangelho de Cristo. Aleluia, amados, glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Nós vamos abençoar, né? E tudo o que Deus ministrar sobre os nossos corações, que não seja, né, conhecimento do homem, mas que seja o conhecimento que vem do céu para a nossa geração. Nossa geração que carece muito da verdade ser pregada, a verdade ser ensinada com amor, né? Com sabedoria, claro, com a unção do Espírito de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então estenda a tua mão para cá. Nós vamos estar, feche seus olhos. Meu Deus, canaliza o que vem do céu para o coração da tua serva, e do coração da tua serva para o coração da igreja. Nós declaramos, meu Deus, esta verdade em nome de Jesus. Usa a tua filha como o Senhor já tem usado poderosamente. Usa a tua serva, meu Deus, como o Senhor tem usado poderosamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Confesso que hoje eu estou 10 vezes mais nervosa que o normal, porque pregar já é desafiador. E pregar diante de um pastor que tem mais tempo de ministério do que eu de vida é mais desafiador ainda. Mas é uma honra e eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. No livro de 2 Reis, capítulo 9. Aqueles que forem achando podem se colocar de pé. Glória a Deus, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e o faze-o levantar do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu.
Amém. Até aí, pode se sentar. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele se passa num contexto que eu sei que você já conhece, mas eu quero retomar de uma forma muito breve. Acabe, ele reinava sobre Israel, e o seu reinado era um reinado totalmente influenciado pela sua mulher, Jezabel. A gente sabe que Jezabel, ela era filha do rei dos Sidônios, e ela era uma feiticeira de Baal e de Azerá. E quando ela se casa com Acabe por meio de uma aliança militar, ela traz a adoração a Baal a Israel. E a partir desse momento, Acabe começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a prostituição e a apostasia começam a imperar sobre Israel. E diante desse cenário de apostasia e de rebelião, Deus primeiro levanta um profeta, que eu sei que você conhece, que foi um dos grandes homens de Deus, que foi o profeta Elias, para profetizar naquele tempo. Elias cumpriu o seu chamado, e nós lemos na história que Elias ele é assunto aos céus numa carruagem de fogo, e ele unge Eliseu antes disso. Eliseu ainda também profetiza durante o tempo de Acabe. E nós chegamos no contexto em que estamos. Acabe tinha acabado de morrer. A Bíblia fala que ele morreu em batalha, e como o profeta Elias havia profetizado na vinha de Nabote, os cães lamberam o sangue de Acabe. Ele teve uma morte terrível. E Elias também havia profetizado que Jezabel seria devorada pelos cães, e que toda a casa de Acabe seria exterminada por causa do pecado da idolatria. E nós entramos então nesse contexto. Eliseu, que era o profeta da época, é direcionado pelo Senhor, comissionado pelo Senhor a ungir um jovem profeta. Um jovem profeta da escola dos profetas, que seria usado como instrumento para ungir a Jeú, aquele que reinaria sobre Israel e destruiria a influência de Jezabel. E é interessante porque nós vemos que nesse contexto, nessa realidade, o altar de Israel ele estava quebrado, ele estava em pedaços por causa da idolatria. E existe um desejo dos céus sobre as nossas vidas hoje, porque vivemos uma situação muito similar, é um tempo de extrema apostasia, um tempo de extrema rebelião contra Deus. O altar está quebrado, e o Senhor tem bradado nesse tempo para que o altar seja restaurado. Porque o altar que não está restaurado, ele não recebe porção do céu. O que está desalinhado diante de Deus não recebe resposta de Deus. Então nós vemos nesse contexto que Israel estava em desordem. E Deus queria colocar Israel em ordem. E para colocar o Israel em ordem, Deus precisava restaurar este altar. E de forma similar nos dias de hoje, nós vivemos uma desordem, tanto natural quanto espiritual. E o Senhor tem buscado aqueles que se levantarão para colocar em ordem aquilo que está no caos. Glória a Deus. E eu acho interessante porque Deus ele poderia ter levantado Eliseu para ungir Jeú. Na realidade, o chamado de ungir Jeú era para Elias. Elias no Monte Horebe, ele recebe esse direcionamento de Deus. 1 Reis 19. Deus diz para ele, você vai ungir Eliseu como seu sucessor e vai ungir Jeú como rei de Israel. Só que acaba que Elias apenas unge Eliseu e logo em seguida ele já é arrebatado aos céus. E Eliseu ainda por um tempo profetiza em Israel e não unge Jeú. Ele é comissionado por Deus a escolher um jovem profeta, um profeta sem nome. E nós entendemos aqui que Deus ele tem algo muito sério, algo muito incrível com aqueles que são improváveis. Porque é um profeta que era indigente, a gente não tem registro do nome dele na Bíblia. Ele foi escolhido para cumprir uma missão extremamente importante. Ele foi um agente de restauração dos céus sobre aquela nação. E a primeira coisa que a gente pode entender é que você não precisa ter um nome, você precisa ter uma identidade.
Não importa se seu nome aparece ou não, querido. Se você tiver a sua identidade firmada em Cristo, você será escolhido e usado por Deus a alcançar lugares que você nunca imaginou. E nós conseguimos entender algumas verdades aqui por meio desse comissionamento, porque eu creio, e nós temos visto isso, Deus tem nos preparado para viver dias difíceis. O Senhor está nos chamando para sermos de fato esses remanescentes que vão guardar a coroa da salvação, que vão guardar a retidão e a justiça, aqueles que, como a Bíblia diz, continuam se purificando e se santificando, enquanto os impuros continuam se impurificando. E eu creio que esses somos nós, amém? Eu aprendo muitas coisas aqui. Eu quero compartilhar com vocês 4 de forma muito breve, através desse comissionamento que o Senhor faz a esse profeta. A primeira coisa que nós precisamos entender: as características do chamado do Senhor, elas são de muitas formas gerais. A primeira coisa que nós entendemos aqui quando lemos versículo 1 é que o jovem, ele só se moveu quando ele tinha uma palavra. Não pode haver ação se não houver direcionamento. E esse é o ponto que a nossa geração, ela peca demais. E é por isso que muitas vezes nós vivemos frustrados, porque não temos direcionamento de Deus e insistimos em fazer sem direcionamento. O jovem profeta, isso é o que difere ele. Ele era um homem que não tinha segundas intenções. A preocupação dele era apenas cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. Quer obtivesse vantagens ou não. Mas ele só se moveu quando Eliseu chegou até ele e direcionou a ele uma palavra. Então eu entendo aqui que nós precisamos entender que nós temos que temer apenas uma coisa: tomar caminhos sem a palavra de Deus. Queridos, tudo aquilo que foge da palavra dele, se o chamado não cumpre a vontade dele, não foi ele que chamou. Se o chamado não te aproxima dele, não foi ele que te chamou, por mais espiritual e bênção que possa parecer. Se o chamado, se a palavra que você recebeu não te faz ser completamente, exclusivamente dependente de Deus, não foi ele que chamou. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós temos dado muito ouvido à nossa alma, às nossas próprias vontades, mas Deus está levantando uma geração que não tem segundas intenções, que apenas deseja cumprir a vontade dele, quer obtenha vantagens ou não, que só se move diante de uma palavra. Glória a Deus. Porque a gente precisa entender que não existe nada bom, nada, absolutamente nada, mesmo que pareça, mesmo que te faça sentir, não existe nada bom fora da vontade de Deus. Queridos, a obediência, ela leva à justiça, ela leva à paz. Glórias a Deus. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o jovem, ele só se move quando Eliseu libera sobre ele uma palavra e ele entende que é uma palavra de Deus. A segunda coisa que nós entendemos, podemos entender neste texto, é quando Eliseu, ele primeiramente diz para o jovem: cinge os teus lombos. E essa é uma expressão que continuamente ela aparece na Bíblia. É uma expressão que significa estar pronto para agir, porque naquela época os homens, eles usavam túnicas longas. E quando alguém falava cinge os teus lombos, a pessoa automaticamente ela amarrava essa túnica e fazia como se fosse um short, para que o trabalho fosse mais ágil, para que ela conseguisse exercer determinada atividade, ou seja, ela se colocava numa posição de ação. Então nós entendemos aqui que o Senhor está nos chamando para cingir os lombos, para nos prepararmos para o serviço, para nos posicionarmos da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Cingir os lombos não é apenas preparar para o trabalho, mas também é romper com imaturidades.
A palavra diz em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos, na armadura de Deus, cingir os lombos com a verdade. O cinto da verdade, ele está preso ao lombo e segura todas as outras partes da armadura. Então nós entendemos aqui que isso tem a ver com maturidade. A maturidade nos habilita a entrar em batalhas. Então, cingir os lombos é romper com a imaturidade, é alcançar esse nível de maturidade em Deus, para estar preparado para o serviço e para lutar as batalhas de Deus. Porque esse sinal que nós precisamos entender é que nós não podemos entrar no chamado de Deus de uma forma almática e carnal. Porque se nós fizermos isso, queridos, Deus vai falar A e você vai entender B. E nós precisamos ser um povo que tem o conhecimento revelado. Precisamos buscar esse conhecimento revelado. Não só esse conhecimento adquirido, você precisa ouvir de Deus. Você precisa buscar esse lugar de conhecimento que Deus vai te revelar. Esse é um dos pontos de romper com a imaturidade. O menino, ele só ouve aquilo que lhe é passado. Ele não procura se atentar e descobrir de forma mais profunda. Aquele que é maduro entende que precisa ir além. Aquele que é maduro entende que precisa ir à fonte, aleluia. E a fonte é o nosso Jesus. Glória a Deus. Então, nós entendemos que cingir os lombos, Deus está nos chamando para essa posição de serviço, para essa posição de preparação para o trabalho, para essa posição de romper com as nossas imaturidades. O Senhor está dizendo, cinja os lombos, amadureça. Entenda que esses lugares que o Senhor tem te conduzido, que muitas vezes eles são áridos, difíceis, eles são para te refinar. Porque é muito mais difícil você arrancar uma palmeira do deserto do que qualquer árvore de um açude. Porque lugares áridos têm árvores com raízes mais profundas. E o Senhor tem buscado nesse tempo homens que desejam ser profundos nele. Só que para ser profundo você precisa se posicionar e romper com essas imaturidades. Tirar de você tudo aquilo que te atrapalha a estar mais perto dele. Glória a Deus. Maduro é esse que é responsável, é esse que põe a mão no arado e não olha para trás. Nós não podemos ser um povo que vive com saudade das cebolas do Egito. Queridos, o que vivemos hoje, mesmo que seja doloroso, é muito maior, porque o propósito de seguir a Cristo é muito maior do que qualquer dor. E vai valer a pena. Você não pode deixar o diabo cegar o teu entendimento com a dúvida. Porque se está escrito é porque vai cumprir, vai valer a pena. Aqueles que permanecerem nele, estarão com ele. A segunda coisa que nós podemos entender neste texto, quando Eliseu direciona esse jovem, ele diz primeiro, cinja os teus lombos, se posicione para o serviço de forma ágil, se prepare. Segunda coisa, esteja cheio de azeite. O azeite na Bíblia ele representa o Espírito Santo. E representa também, pode ser atribuído à unção, como é nesse contexto. A gente sabe que no tabernáculo e no templo, a manutenção do azeite ela era feita pelos sacerdotes. Arão e seus filhos eram responsáveis diante do Senhor de trazer esse azeite para que a chama do candelabro não se apagasse, para que a chama do altar não se apagasse. O azeite é algo que os homens deveriam apresentar a Deus. Nós vemos em Deuteronômio que Deus diz a Moisés, ordenará aos filhos de Israel que me tragam o azeite. E hoje, como santuário de Deus, aleluia, sacerdócio santo, como Pedro diz, nós temos essa responsabilidade de trazer o azeite para que a chama do Espírito não se apague em nós. Porque uma coisa que a nossa geração parece que ignora é que dá para apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo exorta, não extingais o Espírito. Ou seja, você pode perder o Espírito Santo.
Se você não vive uma vida de devoção, uma vida de intimidade, por que você acha que Deus vai estar com você? É de certa forma até injusto pensar dessa maneira. Imagina você dentro de um relacionamento onde só você é que procura. Só você é que procura zelar, honrar, agradar. E o outro é completamente indiferente e ainda acha que você tem que entender a posição. É desgastante, não é? E é da mesma forma com Deus. Existe uma reciprocidade. Porque quando Deus nos fez, Ele não nos fez como marionetes, como robôs. Ele nos fez seres pensantes, à imagem e semelhança dele, que tem o poder de escolha. Então você escolhe estar com Ele ou não. Você escolhe fazer essa manutenção, trazer esse azeite. O azeite é essa adoração. Você escolhe se a chama do teu coração ela vai continuar acesa ou se ela vai se apagar. Mas Paulo exorta, não extingais o Espírito. Porque uma vida sem Deus é uma vida terrível. Terrível. Nós podemos entender também o azeite como a unção. A unção é essa capacitação dos céus para ser e fazer. A unção, antes de te habilitar, ela te torna. Antes de fazer, você se torna. Deus te unge porque você é, não porque você faz, amém? Então a gente tem que virar essa chave. Não busque só fazer para ser ungido, busque ser para que o óleo possa verter pela sua cabeça e aí você vai ser capacitado para fazer. Glória a Deus. Nós precisamos entender também que tudo que nós fazemos sem unção incomoda. Já viram porta? Está precisando de óleo? Ela faz um barulho extremamente irritante. É só o que ela faz, ela só faz barulho. Aleluia. Tudo que você faz sem unção incomoda. Tem uma coisa que a gente precisa voltar a fazer e entender, é que nós precisamos primeiro ganhar na oração para manifestar na terra. Não faça nada na sua vida, nada, sem ganhar na oração primeiro. Vamos amadurecer nesse ponto, igreja, porque tudo que a gente fizer sem unção vai incomodar e ainda vai dar errado. Busque que o óleo verta. Busque primeiro o direcionamento do céu para que você estabeleça na terra. Em nome de Jesus. Porque não adianta nós sermos apenas barulhentos se nós não fazemos no pouco. Não adianta você querer pregar na rua, na praça, no trabalho, dizer que Jesus está voltando, se você não tem compromisso com uma escola dominical. Se você não tem compromisso com a oração na tua casa. Se você não tem compromisso com o dízimo. Você é só uma porta que faz barulho e incomoda. Você não cumpre o seu propósito. Aleluia, Senhor. Então não adianta nós sermos barulhentos se nós não formos fiéis no pouco. Eu não estou dizendo para você ser omisso, porque tem horas que você tem que falar assim. Tem horas que você tem que se posicionar de forma madura em Deus. Só que você não pode ser hipócrita, amém? Nós não podemos ser hipócritas. A nossa vida precisa testificar o altar que nós servimos. O teu testemunho testifica qual é o teu altar. Glória a Deus. Então o azeite, ele também é atribuído a essa unção. Nós precisamos aprender a ganhar na oração primeiro e permanecer nessa unção para que seja manifesta na terra a vontade de Deus. E a última coisa que nós podemos entender aqui por meio dessa passagem, que esse jovem profeta unge Jeú como rei de Israel, é que é necessário ir ao interior do arraial. Ir ao interior do arraial aqui nesse sentido é dar a vida pelo chamado.
Se nós pararmos para analisar essa situação, nós entendemos que esse jovem ele precisava se lançar com agilidade e não ser reconhecido. Ele precisava ser discreto. Porque naquele momento Acasias, o filho de Acabe, reinava sobre Israel. Então o que ele estava fazendo poderia ser visto como um ato de traição. E ele poderia ser morto. Só que ele era movido por uma palavra. E ele estava disposto a dar a vida para cumprir essa palavra. Então ir ao interior do arraial é dar a vida pelo chamado. E todos nós um dia fomos chamados. Jesus ele diz: vem e segue-me. Tome a tua cruz. E nós entendemos aqui que esse chamado ele é imperativo. E uma coisa que eu acho interessante é que Jesus, quando ele nos chama a tomar a cruz, essa tipologia, que é, ou seja, morrer, ele nos chama a morrer. Às vezes a gente fica muito preso ao discurso de João Batista, de que eu diminua e ele cresça. Só que Jesus ele não diz isso. Jesus ele diz: você precisa morrer para que eu viva. E nesse ponto nós temos nos enganado, porque a gente fica nessa premissa de que é necessário que eu diminua para que ele cresça, e nós nos tornamos uma geração que é apenas contida, mas não transformada. E Deus não te quer contendo nada, irmão. Deus quer que você mate algumas coisas em você. Você não contém o orgulho, você abate ele. Você não contém a rebeldia, você abate ela. Você não contém pecado, você mata ele. Você não contém o velho homem. Deus não te quer contido. Ele te quer morto, para que ele viva. Para que de fato nós sejamos transformados pela glória dele. Glória a Deus. E nós entendemos também que ir ao interior do arraial significa cumprir o propósito que Deus estabeleceu. E a história desse jovem, ela me encanta porque ele não teve o seu nome conhecido, ele não teve reconhecimento de ser aquele que ungiu Jeú para destruir Jezabel. Se você procurar na história, você não vai achar o nome dele. Só que eu entendo aqui que esse é o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Quem vive pelo propósito não se preocupa com seus próprios projetos. E é essa mentalidade que o Senhor quer resgatar em nós. Será que você tem vivido pelos seus próprios projetos ou pelo propósito dele? Glória a Deus. E esse jovem também, por ter desconhecido, nós entendemos que no contexto que a gente vive de tanta visibilidade, necessidade de afirmação, de aceitação, será que se o seu nome não for conhecido, se as pessoas não souberem o que está fazendo, você ainda cumprirá o chamado de Deus? Será que a vontade de cumprir, será que o desejo de cumprir a vontade do Senhor ainda vai estar no teu coração, se você não for reconhecido? Porque existe essa possibilidade de você ir até o interior do arraial, ser um instrumento nas mãos de Deus, mas você não vai receber nenhum tipo de reconhecimento. E ainda vai ser reputado como louco, porque os guerreiros que estavam com Jeú chamaram o profeta de louco. Será que nós somos esses, irmãos, que não tem crise em estarmos escondidos? O Senhor tem buscado esses remanescentes que não têm dificuldades em passar o tempo que for necessário na caverna. E Deus tem um negócio com caverna, né? Glória a Deus. Nós aprendemos aqui já que a caverna ou ela te promove ou ela te encerra. Se nós olharmos para os valentes Davi, que ficaram na caverna de Adulão, todos eles foram fiéis lá e todos eles foram promovidos quando Davi reinou. Agora Elias, no Monte Horebe, na caverna, teve o seu chamado encerrado pela disposição do coração dele. Então o Senhor tem procurado esses que querem viver pelo propósito, não pelos próprios projetos, que não têm dificuldade em estarem escondidos,
que não têm dificuldades em obedecer quando são direcionados a ir ao arraial, mesmo que o chamado custe a própria vida. Aqueles que entendem que o Senhor nos chamou não para contermos os nossos pecados, mas para matá-los e sermos a diferença. Então nós entendemos aqui com essa passagem que esse jovem profeta, por meio do comissionamento que Deus faz a ele, primeiro, só se mova pela palavra. Só se mova se você tiver uma palavra de Deus. Busque o discernimento nesse tempo, para que você não caia em ventos de doutrinas. E busque o conhecimento revelado. Passe tempo com o Senhor para que Ele te mostre, porque Ele é a fonte e Ele vai te mostrar. Existe um desejo no coração de Deus. A palavra diz que Ele se achega àqueles que são humildes e contritos de espírito, aqueles que tremem diante da sua palavra, aqueles que não têm crise em obedecer instantaneamente o que Ele diz. Cinja os lombos, se posicione, amadureça. Não é tempo mais de voltar a infantilidades, não é tempo mais de perder tempo. É a realidade, a atmosfera espiritual que nós temos vivido. Querido, gaste mais tempo com a Bíblia do que com o Instagram. Seja mais sensível às coisas de Deus. Gaste mais tempo lendo um bom livro com a sua família do que vendo série. Pare de gastar tempo com aquilo que não te edifica, com aquilo que não te aproxima. Em nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ser essa geração que prioriza o que Deus prioriza. Em nome de Jesus. Porque só assim nós seremos uma igreja forte. A igreja que vai ir contra o sistema do anticristo. Não pense você que só gasta 10 minutos de oração e aquela oração superficial e as outras 14 horas do seu dia é só em coisa carnal. Não pense você que você vai conseguir resistir ao diabo. Você não resiste nem à sua carne. Cinge os teus lombos, amadureça em nome de Jesus. Esse é o tempo da oportunidade. É agora, é para ontem. E seja cheio de azeite, cheio da presença, cheio da unção de Deus. Não faça nada sem antes ter ganho na oração. Em nome de Jesus. E vá ao interior do arraial, cumpra o seu propósito, mesmo que custe a sua vida, mesmo que o seu nome não seja reconhecido, mesmo que as pessoas não te aplaudam, mesmo que caluniadores se levantem, cumpra o teu chamado, porque a recompensa é certa. Apocalipse 21, ele diz que ele virá e dará a cada um segundo as suas obras. Fica de pé em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Comece a glorificar o nome de Deus. Libera o azeite que você tem em você. Aleluia. Queridos, nós precisamos voltar a esse lugar onde nós exaltamos quem Ele é, em quem nós reconhecemos quem Ele é. Senhor, Tu és um Deus santo, poderoso, um Deus fiel, um Deus presente. Tu és um Deus que está conosco, aleluia. Mesmo diante das nossas incapacidades, o Senhor tem zelado por nós, Pai. Mesmo diante de tantos pecados, Deus, Tu és um Deus misericordioso. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite porque nós não temos outro lugar para estar, Deus. Nós não queremos estar em outro lugar a não ser diante da Tua presença, Pai. Nós entendemos que nesse tempo o Senhor tem dado diretrizes para a Tua igreja. O Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos exortado a sermos aqueles que serão diferentes nessa geração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser esses que recebem as direções dos céus e que cumprem as direções dos céus, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, aguça em nós o discernimento para que nós nos movamos apenas pela Tua palavra, Pai. Nós não queremos ser crentes almáticos, carnais, que se movem por aquilo que sentem, mas se movem somente pelo que o Senhor diz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos amadureça nesse tempo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós grandes coisas. Talvez não grandes aos olhos dos homens, mas grandes diante do Senhor, meu Deus. Espírito Santo, Senhor, resgata em nós, Pai, restitui em nós esse lugar secreto em Ti. Restitui em nós a intimidade, a devoção. Restitui em nós, Pai, a alegria da Tua salvação, Senhor. Restitui em nós, Espírito Santo, a Tua presença. Nós não queremos perder o Teu Espírito, Pai. Nós não queremos ver uma vida longe do Senhor, desassociada do Senhor, meu Deus. Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós não queremos fazer deste momento apenas um momento, Pai. Nós queremos sair daqui, Deus, transformados pela Tua palavra. Queremos sair daqui com o coração mais inteiro para o Senhor, com o coração íntegro ao Senhor, Deus. Nós queremos cumprir o Teu chamado aonde estivermos, Pai, mas nós entendemos que para isso nós precisamos estar capacitados. Então retira o que precisa ser retirado, Senhor. Restaura o que tem de ser restaurado. Põe em ordem aquilo que precisa estar em ordem, Pai, aquilo que está desordenado na nossa vida. Porque nós queremos ser uma geração que Te agrada. Uma geração que tem compromisso com a Tua verdade, com o Teu Espírito. Uma geração que pode não ter nome, pode ser como esse profeta indigente, mas que vai cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus, Pai, nós Te glorificamos nessa noite. Obrigado mais uma vez, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra vivifica o nosso espírito. A Tua palavra alimenta a nossa alma. A Tua palavra mata a nossa carne. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo, nós Te louvamos nessa noite, Te agradecemos. Em nome de Jesus, glórias ao Teu nome, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, palavra abençoada, amados. Louvado seja Deus. Esse momento, amados, pega aí nas tuas mãos o dízimo, a tua oferta. Nós vamos ofertar a casa do Senhor com todo amor, com toda a nossa contribuição, não somente com o tempo, né, mas também com as nossas finanças, né? Em nome de Jesus. Pega na tua mão aí a oferta que o Espírito Santo mandou você separar no seu coração aí, o dízimo. Nós vamos estar consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que durante milênios e milênios, ó Deus, tem salvado a humanidade. Obrigado pela Tua palavra que libera sobre nós a Tua unção. Obrigado, meu Deus, porque a revelação veio do alto. Não queremos ser como portas sem óleo, que só fazem barulho e incomodam. Meu Deus, mas que as nossas palavras sejam como as palavras de Elias. Como aquela mulher disse: agora sei que Tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca, ela é a verdade. Meu Deus, nós queremos agradecer por esse momento. Obrigado pela vida da Lua Liz, que tem se disposta a ser mesmo, meu Deus, este profeta, esta profetisa, guiada pelo Teu Espírito, movida pela Tua palavra, para direcionar o Teu povo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos agora a dádiva do nosso trabalho. Consagramos, ó Deus, o esforço do nosso mês. Aqueles que separam o dízimo, ó Deus, aqueles que estão agora contribuindo com uma oferta alçada ao altar, meu Deus, nós queremos consagrar esse dinheiro ao Senhor, e que seja esse dinheiro utilizado para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Antes de impetrar a bênção, eu queria agradecer quem nos visita, viu? Levanta a mão assim, só quem está nos visitando assim, ó, né? Lá atrás é casal metodista, eu acho, né? A família metodista, não é isso? Deus abençoe, acho que eu conversei, né? Filha do pastor, não é isso? José de Paulo, seja bem-vindo.
Oh, maravilha, que bênção, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, está aqui, né? O amigo do Rúlio, Deus abençoe, né? Para a glória do Senhor. Tem mais gente visitando, né? Mais gente lá atrás visitando, né? Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus, amados. Louvado seja Deus, né? Vamos receber a bênção, amados. Sexta-feira nós não teremos a nossa célula ainda, né? A célula está ainda sendo remanejada, esse período ainda de férias escolares de criança, muita gente viajando, então a gente está remanejando algumas células, né? E Deus está dando o direcionamento aí, mas sexta-feira nós temos um compromisso aqui, né? Se você precisa ouvir testemunhos que vão fazer você valorizar mais a fé que você tem, vai fazer você às vezes abrir o olho e acordar, saber que diabo, ele não respeita título, ele respeita quem obedece a Deus, né? Seja a direção que o pastor às vezes te dá num gabinete no culto ou uma devocional na palavra, essa obediência que o diabo olha, né, pastor? Hein? Fala sério, né? Ah, meu Deus, às vezes quando a gente vê uma pessoa, amados, desobedecer uma direção de Deus, eu acho que o meme que vem na nossa cabeça é: meu Deus, não sabe de nada, inocente, vai apanhar ali na frente. Aí quando apanhar lá na frente, vai pedir oração, porque não obedeceu o direcionamento, não obedeceu a devocional às vezes que fez. Deus às vezes está chamando: olha, alinha isso aqui, rapaz, muda essa atitude aqui, muda esses amigos, muda esse contexto. Você sabe o que Deus tem falado, né? Olha, cuidado, você está dando ouvido ao espírito de Jezabel. Cuidado, que às vezes você está ouvindo, você está pegando mais conceitos de outros e não tem maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é, né? Então aí a gente desobedece, aí lá na frente o pau quebra tudo. Aí aquela oração da hipocrisia, como é que Deus vai abençoar aquilo que Ele falou que daria errado? Como é que Deus vai tirar as consequências de erros que nós provocamos? Deus é justo, Ele é fiel. Então, se você teve péssimas escolhas, seja homem também. Você foi homem para escolher, foi mulher para escolher, não foi? Teve coragem para executar na desobediência, agora tenha também a hombridade e a coragem de aguentar as consequências de as suas escolhas. Então não me venha com essas artimanhas de pedir oração. Deus não vai resolver esse problema, Ele já te deu a direção lá atrás. Quem tem que resolver agora é você. Aleluia, né? Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então sexta-feira, 7h30 da noite, testemunho do pastor Jorgival, que continuará no sábado. O testemunho será em 2 dias. Tamanho é a obra que Jesus Cristo fez na vida desse homem, né? Então sexta e sábado, noite de testemunho. Domingo também não teremos escola dominical, mas estará conosco o pastor Jorgival, né? Para pregar o evangelho que cura, que liberta, que transforma, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, domingo o culto é 7h da noite, tá? O pastor Jorgival vai ter que sair 9h30 da noite, então o culto vai terminar um pouco mais cedo. A gente vai passar a palavra para o profeta, e o profeta vai liberar unção sobre nós, né? Quem recebeu de Deus hoje? Quem Deus falou hoje? Quem Deus alinhou hoje? Amém? Se essa pessoa foi você, né? Coloca a tua mão no coração, uma mão estenda para receber a bênção, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sim, aniversário do Raniel. Opa! Ô, gente, vem cá, Raniel, vamos orar pelo Raniel no altar. Gente, é tanto aniversário, vocês têm que me lembrar, gente, né? Hoje eu já estive com o Raniel, já orei com ele, né, Raniel? Estive lá filando café, a igreja toda tem que ver, porque a Chantala não é mole, né? Você fez um negócio diferente perto da Chantala, meu filho, é selfie e Instagram, vai para live. Jesus, o povo é muito tecnológico, não pode fazer nada perto desse que é foto. Estou preocupado. Glória a Deus, amados. Raniel, um servo que tem seguido os passos da família, uma família que é muito compromissada, eu não me lembro de descompromisso nenhum dessa família. E se tem algo que é grande diante de Deus, é quando você dá valor à obra de Deus como se fosse o melhor emprego da sua vida, né? E se tem algo que a família Celestina, a família Lima,
ela tem deixado como legado para nós, tem uma, né, das qualidades dessa família, é uma das muitas, né, mas uma qualidade que nós temos visto nos filhos, né, é esse temor a Deus, esse amor a Deus, e aquilo que é pequeno para o homem, meu filho, pode ter certeza que é grande para Deus. Na geração do chega atrasado, na geração do tudo pode, na geração da falta de respeito e descompromisso, você ser compromissado igual eles são, você acha que isso não gera galardão? Cada geração tem suas concupiscências e defeitos, né? E quando você resplandece qualidades que faltam na sua geração, Deus se levanta, né? Existem respostas que virão depois, não serão agora. Rania? Deixa Deus falar, né? Tem respostas que serão depois e não agora, em nome de Jesus, né? Estenda a tua mão, profetiza sobre a vida dele. Meu Deus, se tem algo que eu quero profetizar na vida deste jovem, na vida deste vaso, na vida deste homem de Deus, é que, meu Deus, ele continue este temor. Meu Deus, nós declaramos sobre a vida do Raniel, meu Deus, experiências grandiosas com teu Espírito Santo. Declaramos, meu Deus, sobre a vida dele, meu Pai, em nome de Jesus, curas maravilhosas. Declaramos sobre a vida do Raniel, meu Deus, sonhos realizados. Declaramos sobre a vida do Raniel, meu Deus, projetos que serão executados. Declaramos, meu Deus, sobre a vida do Raniel, resultados que ele nunca imaginou. Declaramos sobre a vida do Raniel, meu Deus, ele enxergar a sua própria vida com um olho diferente, porque o teu filho é grande, teu filho tem um chamado grande, teu filho, meu Deus, tem levantado como um arauto nesta geração, para fazer a diferença. Pai, se tem algo que define o teu filho, é foco, disciplina, e nós queremos, meu Deus, honrá-lo, porque nesta geração em que vivemos, falta-se isso. E quando, meu Deus, resplandecemos qualidades que a nossa geração é enferma, o Senhor, meu Deus, fala através das nossas ações, e não muitas palavras, mas as ações na vida deste jovem falam mais do que muitas e muitas e muitas e muitas palavras. Então nós queremos honrá-lo, abençoá-lo e declarar que finda-se um ciclo mesmo, e inaugura hoje um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, um ciclo de respostas, um ciclo de direcionamento muito claro, meu Deus. A partir de hoje ele não vai entender nada, as respostas estarão claras e o coração dele convicto, sem dúvida, do que fazer, do que escolher, do que andar, como falar, como caminhar, porque o Senhor está com ele. Nós abençoamos Daniel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, abraça no mínimo 20.000 pessoas do seu lado aí, e que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Te espero sexta-feira, hein? Sexta-feira quero você aqui, viu? Em nome de Jesus. Quem é da igreja, abraça os visitantes que estão nos visitando aí, em nome de Jesus, amado.